Olha, nesse momento, falando o prefeito de Santo André, Paulo Serra, numa entrevista no Palácio dos Bandeirantes, agora há pouco o governador João Dória fez uma apresentação sobre as consequências da chuva aqui na região metropolitana, falando agora o prefeito de Santo André. A Jovem Pan acompanha em som e imagem. Agora, com essa somatória de esforços do governo federal e do governo do estado, tenho certeza que a gente vai conseguir, dentro do possível, minimizar mais ainda o sofrimento de tantas famílias com relação a esse castigo das chuvas do domingo. Então, mais no sentido de agradecer, todos os prefeitos estão aqui completamente focados nisso, né, desenvolvendo já projetos, alguns já com projeto executivo, no caso dos muros de arrimo, que são importantes para a gente evitar novas tragédias, e há realmente uma energia positiva muito grande de trabalho, né, capitaneada pelo senhor, para que a gente consiga melhorar um pouco a vida das pessoas nesse sentido. É isso. Aí o prefeito Paulo Serra, prefeito de Santo André, outros secretários do governo João Dória, o prefeito Bruno Covas também está lá, o governador agora está falando. Vamos ouvir mais um trecho? Agora passando a palavra para o prefeito Bruno Covas. Autoridades aqui em nome do governador João Dória. Ontem já tivemos uma coletiva lá na prefeitura, falando um pouco das ações que o município vem desenvolvendo. Não vou aqui repetir, depois se quem tiver alguma dúvida específica em relação à cidade, estou à disposição. Apenas para ressaltar a palavra do prefeito Paulo Serra em relação à excepcionalidade dessas chuvas. Aqui nós estamos falando de 8 municípios que foram atingidos. Os 8 municípios sofreram com essas chuvas, não foi apenas 1 ou 2, então, portanto, se trata de um caso isolado, é uma questão metropolitana, uma questão que abrangeu a todos, e o que a gente viu nos 8 municípios mostra que não foi falta de preparo de um ou outro município. Na verdade, essa quantidade imensa de chuvas, não havia como os municípios estarem preparados para poder dar resposta a essa quantidade imensa de água. Acho que nem mesmo se todos os piscinões já pensados tivessem construídos, a gente teria evitado o que ocorreu de domingo para segunda-feira. Prefeito Bruno Covas falando nessa reunião no Palácio dos Bandeirantes, professor Vila. Como nós falamos aqui, é uma questão da região metropolitana. Falamos aqui, logo no momento da tragédia. Quer dizer, tem questões que são afeitas às prefeituras, tem questões afeitas à região metropolitana, a vários prefeitos, né? Que devem trabalhar de forma coordenada, e tem questões que afetam o governo do estado. E tem aquelas que afetam a União, que são recursos que a União não repassa ao governo do estado de São Paulo, que não pode realizar uma série de obras de forma conjunta com as prefeituras. Por isso que é fundamental todos nós pressionarmos os senadores de São Paulo. Cada unidade da federação tem direito a 3 senadores, os 3 de São Paulo, não custa recordar, José Serra, Mara Gabrilli e o Major Olímpio, para que reivindique recursos para São Paulo, que sempre é prejudicado nessa divisão dessa partilha. Não é que, assim, hipoteticamente, sai 30% de impostos de São Paulo, que tem de votar 30%. Não é assim. Numa federação, você tem de combinar as regiões mais ricas com as regiões mais pobres. Perfeito. Mas o que acontece é que o retorno a São Paulo é ínfimo dos impostos aqui recolhidos, especialmente em investimentos que são fundamentais, por exemplo, a questão de saneamento básico, transporte e o combate às enchentes. Evidentemente que a chuva foi muito acima do normal, uma das maiores chuvas dos tempos mais recentes em São Paulo e na região metropolitana. Agora, tem questões que precisam ser feitas urgentemente. Espera-se, da mesma forma como Brumadinho caiu no esquecimento, e olha, nós estamos falando de um fato ocorrido há menos de 2 meses, daqui a pouco as chuvas vão cair no esquecimento, vai chegar o inverno, né? O outono e inverno, e aí ninguém mais vai falar do assunto. É sempre assim. Nós conhecemos essa história de décadas. Então é necessário que todos nós, e aí cabe à sociedade, pressão da sociedade, vereadores, deputados, estaduais, federais, senadores, você conversar com seus parlamentares, quem nos acompanha, exigir que ações estão sendo tomadas. Por exemplo, tem a construção dos piscinões, que aí é uma coisa feita aos prefeitos, tem a questão de acertar a questão dos rios e córregos que passam por vários municípios, aí é uma relação entre os prefeitos e o governo do estado, né? Tem essa questão de ocupação de áreas sujeitas a deslizamento. Então, uma série de atividades que podem ser feitas de forma conjunta. Tem de ter um organismo permanente do governo do estado, uma secretaria, se não me engano, chama-se de Desenvolvimento Regional, se eu não estiver enganado. Isso. Antigamente tinha uma delas que cuidava da região metropolitana exclusivamente, não era de todo o estado, para coordenar, porque nós temos uma região metropolitana com 3 dúzias de municípios, melhor dizendo. A região metropolitana, tudo indica, no continente americano, a mais populosa, nas 3 Américas, que nós estamos dizendo isso. Então, não é fácil, agora tem que ser feito rápido. E tem uma defesa civil
que também trabalha com as consequências dessas tragédias, como o caso das chuvas. Precisa ser uma coisa mais rápida, mais eficaz, precisa de dinheiro. Em resumo, tudo precisa de dinheiro. As obras contingentes, as ações da Defesa Civil. Então, essa é uma discussão séria. Exigir, por exemplo, aqui no Estado, junto aos seus deputados, na Assembleia Legislativa, a discussão do orçamento. O orçamento não pode ser uma discussão clandestina, tem de ser uma discussão aberta. Portanto, vamos ver se agora as autoridades presentes nas suas cidades, presentes no estado, estando ligados, né? Pessoas que conheçam a problemática, chamar técnicos. O que ocorreu no bairro do Ipiranga não é possível que se repita, né? Tem de enfrentar. Será que com os técnicos que tem em São Paulo, com a engenharia brilhante que tem no estado de São Paulo, nós vamos assistir o que aconteceu, as pessoas ficarem presas 24 horas no shopping, pessoas que ficaram dentro de ônibus, carros, caminhões, uma coisa assim inaceitável. O que aconteceu com as casas, não dá, né? Não dá para assistir e dizer assim que a culpa é que choveu muito. Choveu muito sim, mas a culpa é dos homens, lá onde dá chuva.